Podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com literário entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com a Ju, que foi quem apresentou pra gente o Campo Santo dos Volumes Assombrados ou o Cemitério dos Livros Esquecidos do Zafón. Olha isso! Ou El Cementerio de los Libros Olvidados. Olha aí, tem essa versão também, né? Oi, eu sou a Ju e eu tô aqui com o André. E o Paulinho roubou a minha piada, porque eu ia perguntar pro André... Eu roubei na cara dura, porque ela tinha escrito no chat pra mim esse nome, eu usei. Roubo. Sem vergonha. Quem que vai virar um prisioneiro, mi cielo? Vai ser você. Fica roubando as coisas. Que foi como o Fermin chamou o Cemitério dos Livros Esquecidos, pra quem não reparou no livro. Eu ia perguntar pro André como que foi voltar ao Campus dos Volumes Assombrados. Olha só. Poxa. E agora você vai perguntar o quê? Essa aqui é a pergunta. Agora eu vou ter que começar de novo, porque eu me perdi. Tá bom. Bom, eu sou o André e eu tô aqui com a Adri, que não tem esse vocabulário rebuscado do Fermin, mas é mais simpática do que ele. Olha isso! Será, gente, que o Fermin tá no top 10 aí de simpatia? Eu sou a Adriana e eu estou aqui com a Carol, que ainda bem que leu o Conde de Monte Cristo, senão ia tomar um baita de um spoiler. Olha isso, gente. Pois é. Zafón vacilou demais, velho. Que spoiler. Ah, mas acho que spoiler de mais de 100 anos não é spoiler, né, gente? Eu não li ainda, hein, o Conde de Monte Cristo, mas já tô... Já tomou um spoiler Já tô ligado. Alguma coisa você já Mas sabe. você já viu o filme e também já tomou spoiler. Como se a Carol se importasse com spoiler, né, Carol? É verdade. É verdade, isso não é um problema pra mim. Eu sou a Carol e eu tô aqui com o Tan. E Tan, no seu presépio de decoração de Natal tem um bebê com olhos possuídos? Nossa. Carol, eu nunca montei presépio na minha vida. Se for montar, já sabe. Fica a dica aí, né? Exato. Tem que tomar cuidado com bonequinhos de anjo, né? Ei. É verdade. Isso aí. Bom, eu sou o Tan e eu tô aqui com o Paulinho. Eu não sei se o Paulinho voltou dos mortos, mas com certeza ele tem a chave do futuro. Olha aí. Mas eu não guardo no mesmo lugar. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. E entre todas essas referências, nós voltamos aqui para falar do Cemitério dos Livros Esquecidos, da série de Carlos Ruiz Zafón, o autor espanhol mais vendido de todos os tempos, só atrás do Cervantes, né, o autor de Dom Quixote. A gente volta para falar sobre ele. Se você não ouviu os outros episódios, a gente vai tentar situar você, mas a gente já vai dizer de cara, reforçar aquilo mais uma vez, que essa é uma série deliciosa, que você não pode ficar sem lê-la. Nós estamos no terceiro livro, a gente vai falar sobre ele aqui no episódio de hoje do Literário. Bom, gente, voltamos ao cemitério. Eu acho que, de novo, um pouquinho depois do que deveríamos, né? Porque sempre que a gente lê um próximo livro do Zafón, a gente fala, deveríamos ter lido todos na sequência. E eu acho que, do jeito que a gente leu o Conde de Monte Cristo, a gente daria conta de ler os 4 livros. Eu acho que é mais ou menos, somando os 4, é o tamanho do Conde de Monte Cristo, né? Se bem que o último é assustador, né? O Labirinto de Espíritos? O Labirinto dos é Espíritos é gigantesco, assim. Ele é a soma do primeiro com o segundo. E compensa o tamanho desse, né? É pequenininho. Esse é o menorzinho. Eu tô com muita vontade de ler logo o quarto pra Então. passar de fase, assim, sabe? Ah, Pra sair um pouquinho do Zafón e seguir Sim. pra outras coisas. Não que eu não tenha lido nada mais, mas é que ele tem um estilo tão característico que eu tinha um pouco essa impressão, assim, de que é como se eu tivesse não relendo os livros anteriores, porque a história é muito diferente, mas é o mesmo estilo, é ele, né? Então é bem sim. marcado o É estilo muito dele, né? continuação mesmo, E né? por falar em estilo, eu achei o estilo
estilo... Porque como a gente saiu do Conde de Monte Cristo, eu achei o estilo muito parecido com o Conde de Monte Cristo. Não sei se vocês tiveram essa impressão também. Porque quando a gente lê o Zafon, a gente achou algo muito diferente, né? Depois da gente ler os 2 primeiros livros e ler o Conde de Monte Cristo, a gente vai pra ele e fala, caramba, como é parecido o estilo de escrita. Pode ser uma impressão minha, mas como foi na sequência, assim, parecia muito. Além de que tem muitas referências ao próprio Conde de Monte Cristo nessa obra de Zafon. Por isso que até a gente quis engatar um no outro pra não perder essa conexão já na sequência, né? Pra mim, o que eu achei parecido com o Conde de Monte Cristo foi todas as pistas, todas as coisas que eles jogavam, que o Zafon jogava, tipo, tanto no primeiro livro, quanto no segundo, e agora nesse terceiro as coisas se conectando, sabe? Então, tipo, nada tá por acaso, assim. Sempre tem uma coisinha que vai conectar com outra. Então, isso eu achei muito parecido, igual a gente comentou no episódio de Conde de Monte Cristo, né, amor? Onde um papel que é jogado, tipo, no bloco 2 aparece no bloco 5, sabe? Assim, então o Zafon, ele faz muito isso também. Ô Paulinho, você conseguiu resolver sua síndrome de abstinência depois de ter acabado com o Monte Cristo, então, é isso? É, parece que sim, cara. Porque eu fiquei muito naquela, assim, vou ter que me despedir do Monte Cristo. Aí a gente gravou o episódio, aí tive que editar o episódio, né? Revisar a edição do Chico. E ainda depois eu ouvi mais 2 vezes o episódio, cara, que eu gostei tanto. Ficou muito bom o episódio mesmo, gente. Ficou muito bom, eu gostei Ficou também. muito bom. Aí a gente começou a ler esse, eu falei, caramba. Ó, eu sempre faço a lição de... Tento fazer a lição de casa bem feita, né? Eu ouvi os nossos literários anteriores, tanto da Sombra do Vento, quanto do Jogo do Anjo, pra poder lembrar de coisas, cara, que eu comecei a ler esse e ficava assim, putz, tem coisa que eu já esqueci. Infelizmente, eu já esqueci dos livros anteriores. Até eu comecei a conversar com o André, né? O André me perguntando, mas quando que aconteceu isso? Eu perguntando pra Adri também, e isso aqui? Será que é uma referência lá de trás e tal? Inclusive, eu descobri que essa coisa do livro Conde de Monte Cristo ser um livro valioso dentro da livraria está nos livros anteriores e a gente não reparou, né? Eu não sabia dessa, Porque não. passou reto pra gente, né? E agora a gente vê a conexão acontecendo aqui. Esse livro é como a prova de final de ano, que a matéria é acumulativa. Vai acumulando. Pois É um é. pouco isso, né? Vai acumulando informação e ele... Por isso, Acho que o forte desse livro é essa coisa das interconexões. O tempo inteiro Sim. tá te puxando pra alguma coisa que aconteceu, você não lembra direito, tem algum significado e é muito forte isso, né? Muitas conexões. A gente não pode deixar de voltar na polêmica Então, eu ia falar exatamente isso. do Zafon falar que os 4 livros são como um labirinto que você pode entrar por qualquer porta. Não é, gente. Eu Zafon acho que errou ele também. tentou forçar uma coisa que não acontece. Isso não é. Ele quis vender mais livro por outra estratégia. Porque Pois é é. normal as pessoas, né? Eu sei por que ir que o Zafon deixando fez de isso, ler. sabe por quê? É. Porque o Jogo do Anjo é grande e o Labirinto de Espírito é grande. Então a pessoa que vai ler A Sombra do Vento e gostou, falou, puxa, mas o segundo é tão grande, que preguiça. Aí pula pro terceiro. Aí o Zafon fala, não tem problema, pode pular. Foi Você isso pode que entrar por qualquer aconteceu. Aí você porta. toma um spoiler bizarro no terceiro. Cara, e acha Ju, que tá tudo bem. eu não li A Sombra do Vento na época, tanto que eu não participei da gravação do podcast. Aí eu li o Jogo do Anjo e eu li O Prisioneiro do Céu. Eu comecei a ler A Sombra do Vento, parei em 50%, comecei a ler O Prisioneiro do Céu. Eu falei, ué, opa, então quer dizer que o negócio ali vai dar certo. Ah, essa menina chata desaparece. Bom, já gostei. A Clara, tá, gente? Ela não tá falando da Isabela. Aí eu falei, ué, tem filho? Ah, casou com ela? Ah, pronto, então eu já sei o que vai acontecer. É. Aí eu também spoiler, Não, mas sabe? assim, ó, pera aí, vamos ter que abrir esse, como os espanhóis dizem, vamos ter que abrir esse melão de novo aqui. Por quê? Porque tem um ponto de... Ele vai defender, gente. Não, tem um ponto que faz sentido, porque assim, é interessante isso. Eu vi isso pela experiência da Tati Feltrin, que é uma booktuber aí que a gente sempre comenta sobre ela aqui, e ela está lendo os 3 livros. Só que ela fez essa sequência. Ela leu A Sombra do Vento e ela foi pro Prisioneiro do Céu. Quando eu assisti o vídeo sobre o Prisioneiro do Céu, foi muito interessante a perspectiva dela apresentando o Davi Martin, que a gente já conhecia toda a história dele, que tá no Jogo do Anjo. A gente já conhecia toda a história. E ela apresentando esse tal de Davi Martin, que estava lá na prisão e tal, e você fala, pô, eu já sei quem é esse cara, já tenho todos os detalhes dele. Mas pra ela não fazia falta essa informação ainda, porque o que tinha do Davi Martin no Prisioneiro do Céu era o suficiente pra ela entender o que estava lá. Então, de alguma maneira, o Zafon faz isso brilhantemente. Só que a gente que vai lendo na sequência fala, putz, eu não queria Eu chegar sei, nesse livro amor, sem ter eu lido o sei. anterior. Nesse sentido, sim. Eu acho que a relação entre o Prisioneiro do Céu e o Jogo do Anjo não é tão conflituosa nesse sentido de tomar spoiler ou não. Mas como eu tô lendo ao mesmo tempo A Sombra do Vento, eu tomei um monte de spoiler que eu não gostaria de ter tomado, sabe? Mas o Zafon nunca falou que dava pra entrar por 2 portas ao mesmo tempo. Pois é, escolhas. Você tentou uma outra alternativa aí. Não, e eu parei, gente, eu vou ter que contar pra vocês.
Mas não é spoiler. O Paulinho falou, que parte da Sombra do Vento você parou? Eu falei, eu parei na parte que a Beatriz tá com uma carta na mão e ela olha pro Daniel e fala assim, e aí, eu mando pro meu namorado ou não? Aqui na carta tá dizendo que eu amo meu namorado, que eu quero casar com ele, eu quero ir embora de Barcelona. Mas você tem que decidir se você quer que eu mande a carta ou não. Aí o Paulinho falou, e aí, você parou de ler aí? Eu falei, parei de ler aí. Aí eu fui ler O Prisioneiro do Céu. Aí ele já sabe o que aconteceu. É, claro. Que nos primeiros capítulos já resolve tudo isso, inclusive, né? Pra mim, o Prisioneiro do Céu, ele meio que junta as pontas, porque o primeiro, A Sombra do Vento, é uma história super envolvente, tudo, enfim. Ele funciona como livro sozinho, inclusive. E aí, quando a gente vai pro Jogo do Anjo, assim, parece que é o mesmo universo, mas que é uma outra história que, a maioria das vezes, você nem vê que tem ligações, assim, a menos de uma outra coisinha. E aí vem o Prisioneiro do Céu e fala, olha só, porque é tudo a mesma história. E aí ele amarra as duas. É isso que esse é o papel dele. Parece que esse livro é um apêndice dos dois, né, anteriores, assim. Pra você entender ele, você precisa ter isso aqui. É um livro que não funciona sozinho. Mas o Jogo do Anjo funciona sozinho também. Funciona. Porque foi o primeiro livro que eu li e eu gostei bastante, assim, de toda a história. Eu achei ele bem amarradinho. Inclusive, até se não existisse outro livro, pra mim funcionaria muito bem. Mas, ó, se vocês lessem, é difícil fazer essas suposições porque o que aconteceu. Mas se você não tivesse lido A Sombra do Vento, nem O Jogo do Anjo, e chegasse cru no Prisioneiro do Céu, do que vocês acham que sentiriam falta? Não tem como sentir falta se você não sabe o que Então, o que por isso que funciona entrar por qualquer lugar, entendeu? Eu até acho que ia funcionar a história. A gente só não ia ter um monte de referência. Ia ficar menos profundo, talvez, né? A gente não ia ter empatia pela Isabela, né? Tudo que aconteceu. O próprio Fermin, ele é um personagem maravilhoso no primeiro livro, que ele vai ganhando a gente, né? A gente, quando conhece ele, acha que ele é um safado sem vergonha. Aí você vai vendo que, caramba, não é assim, né? Tem a própria história dele com a Bernarda, que aqui não explora tanto quanto no primeiro, né? Então, eu acho que o primeiro livro, ele fechou bem aquele E Viveram Felizes para Sempre. E aí, nesse livro aqui, a gente vê que, opa, tem o, né, o depois do para sempre, né? Que tem um conflito, a convivência no casamento, né? As desconfianças. Eu acho isso muito legal. Esse livro é o Rogue One, que junta a trilogia 1 com a trilogia 2 do Star Wars. É isso. Olha, não sei se o Paulinho e a Adri vão concordar, mas... Não, é por aí, sim. Apesar de que tem um flashback muito grande, né? Pra contar a história do Fermin lá atrás, ele volta 20 anos pro passado, sim, né? Então, vai fazer... Essa conexão vai fazer muito bem feita, assim. E, de novo, né? A gente tinha mencionado no episódio do primeiro livro que o Fermin foi o nosso personagem favorito. E aqui ele brilha, né? Aqui ele é o cara. Então, assim. Então eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Porque eu tava pensando nisso quando eu terminei o livro. Eu gostei muito do Fermin, não tanto assim só pelos livros do Zafón. Eu acho que o Fermin é um personagem que eu gostei muito no universo literário. Assim, me cita um personagem que você gostou muito. Eu gostei muito do Fermin Romero de Torres. Só que, por exemplo, esse livro é o livro onde o Fermin brilha. Ele é o principal. Mas esse não é o meu livro favorito. Então, assim, como que pode ser um personagem que eu gostei muito e o livro não é o meu favorito? Sendo que ele é o principal. E aí eu queria perguntar pra você também, amor, já que você falou também. Porque ele é um personagem muito interessante, mas ele não faz sozinho o livro ser o melhor. É tipo o filme dos Minions, então, seria. Tipo, você gosta dos Minions, mas o filme dos Minions não é melhor que o meu malvado favorito. Muita referência. Você gosta dele, mas a trama em que ele tá envolvida não te atraiu tanto. Então, falando em trama, eu já até tinha falado em off aqui, a gente deve falar isso mais pro final, mas a ordem de preferência minha é exatamente essa, 1, 2 e 3. Uhum. E pensando só na trama, essa aqui é bem rasa perto do 1 e do 2. Sim. Bem rasa. É mais simples, né? Eu concordo. É mais uma narrativa, né, do que aconteceu, né? Ela não foi tão envolvente. Não sei se porque a gente cansou um pouquinho do universo, que pode ser também. Não, eu acho que não. Porque também acho que não tinha um grande ele rouba mistério, muita ideia. Ele quer fazer, sim, uma homenagem ao Conde de Monte Cristo, isso é muito nítido. Mas ele meio que rouba, porque ele, sei lá, faz a mesma 40% coisa, né? do enredo é igual, É muito sabe? parecido com o Conde de Monte Cristo. É meio que uma escrita preguiçosa nesse sentido. É porque, assim, o que a gente lembra do Conde de Monte Cristo, em geral, é o que acontece até a fuga. Tanto que dos filmes, né, a gente tentava lembrar o que acontecia depois, quase não lembra direito. Mas o que acontece até a fuga da prisão é o que marca realmente a leitura do livro. Só que, como a gente falou no episódio anterior, do Conde de Monte Cristo, isso é 20% até menos do livro, né? O que acontece depois é o mais importante. E o que acontece depois não chega, talvez, uma sombra lá, pensando em vingança e tal. Não, tô pensando só a parte da prisão mesmo. Mas é que a prisão é
40% desse livro aqui. Tem essa. É que o livro realmente é mais curto, né? E passa rápido. Mas foi um livro que foi gostoso de ler, na minha opinião. Foi divertido de ler pra estar um pouco mais nesse universo. Mas não foi aquele livro que eu ficava assim, nossa, quero muito continuar a leitura, né? A gente parava num ponto e falava, vamos. É que comparando, por exemplo, com os outros livros, a gente não vai ficar o episódio inteiro comparando, tá, ouvinte? Mas os outros livros tinham um grande mistério, assim, sabe? E tem muito a ver com o Cemitério dos Livros Esquecidos mesmo, né? De, tipo, no primeiro livro, quem era o Julian Carax? Qual foi toda a história dele? Por que estão querendo tacar fogo nos livros dele e tal? E aí o Jogo do Anjo, quem que aconteceu? Qual que é o paralelo do Davi Martin com outro escritor que tava lá? Quem que é o tal do patrocinador? Então, envolve muitos mistérios. E nesse aqui não tem muito esse aqui mistério. ele começa com um bom mistério. Até bom a gente já começando com a história. Aí, okay, né? Esse livro é narrado pelo Daniel Semper, assim como o primeiro livro. O segundo livro a gente tem um parênteses assim narrado pelo Davi Martin. E agora a gente vai entender, inclusive, por que esse livro é narrado pelo Davi Martin, que ele foi escrito pelo Davi Martin, em que situação que ele foi escrito. E esse livro começa com Daniel Semper trabalhando na livraria Semper e Filhos, assim como Fermin, que a gente tinha conhecido lá no primeiro livro. E um personagem enigmático entra. No que esse personagem entra, a gente fala, é de novo aquele cara que nos preocupou tanto nos dois primeiros livros. No primeiro e no segundo a gente tem, né, aquele personagem macabro. Não vamos falar o nome dele, não. Não vamos entregar porque a gente também não quer estragar as leituras dos anteriores pra quem não leu. Acho que passou pela cabeça de todo mundo aqui, né? Um cara enigmático, de capa, com a cabeça coberta, todo escuro. E é logo no capítulo 1, assim, de cara. Logo no comecinho. Ele entra na livraria e você fala, é ele, vamos entrar de novo nessa loucura aí, né? Que a gente não entendeu até hoje. E esse suspense vai aumentando conforme ele começa a investigar, assim como no primeiro livro ele investiga, né? Sobre aquele personagem misterioso, ele vai pesquisar aqui também. Só que quando a gente descobre quem é, você fala, tipo... Aí muda o narrador, né, pro Fermin, que aí toda a cena da prisão e tudo, e tem um bom trecho do livro falando isso. Mais ou menos, tá? Eu fiquei nessa, assim, muda o narrador, mas não muda, porque... É o Fermin contando pro Daniel. Mas ele não conta em primeira pessoa, e isso é uma coisa que eu achei um pouquinho ruim pra eu entrar de fato na leitura. Quando ele começa pro flashback, porque aí o Fermin vai explicar pro Daniel quem era aquela pessoa. Mas fala o que essa pessoa foi fazer na livraria, é legal. Essa pessoa foi na livraria comprar o grande exemplar do Conde de Monte Cristo que estava lá e valia muito, ficava fechado com chave e tudo mais. Luxo. E ele faz uma dedicatória e pede para entregar pro próprio Fermin, que não estava lá na ocasião. O Daniel tenta investigar, chega um momento que ele abre o coração pro Fermin, perguntando quem era essa pessoa. O Fermin fica meio consternado com aquela notícia e reticente de contar a história também, e começa a contar a história, e a gente entra num grande flashback. Por que eu falei que eu desconectei um pouquinho da imersão, digamos assim? É bobeira. Mas o Fermin não conta em primeira pessoa, é o próprio Zafón contando a história. E ele é um narrador onisciente, porque aquilo que acontece lá com o motorista, quando tenta... Com o diretor da prisão também. Quando tenta resgatar o tesouro lá do Conde de Monte Cristo, o Fermin não tava. Não tinha como saber, né? Com detalhes tudo que aconteceu, né? Então, assim, muda bastante o gênero literário quando entra nesse flashback. Isso te incomodou? Incomodou sim, porque eu falo que é um pelo em ovo, né? Uma bobeirinha. Mas, sei lá, o Zafón, ele é tão genial tantas vezes que isso, pra mim, eu acho que ele poderia ter ainda contado na perspectiva do Fermin e não como um narrador onisciente. Só isso que me incomodou. Mas aí ele teria que encontrar uma saída, porque tinha muita informação que o Fermin não tinha como saber, né? Mas ele podia, sei lá, conhecer. Sim, mas tinha um carcereiro que era X9. Alguns contatos que ele tinha lá. Uma solução. Eu acho que essa parte em primeira pessoa teria sido, acho que, bem difícil de ler também. Não sei. A sensação que eu tive na hora que eu tava lendo é aquela, principalmente, não sei, aquela, em um certos momentos, assim, depois da fuga, antes, eu ficava fazendo careta, assim, enquanto eu tava lendo, não sei se tava imaginando, eu falei assim, imagina se isso fosse em primeira pessoa, eu acho que ia ser quase doloroso
Porque só de ouvir alguém contando. Sem contar que imagina o Fermin narrando com aquelas palavras rebuscadas dele, ia ser insuportável também. Ia Né? ser Então, engraçado. pensando por esse lado, pode ser que tenha sido uma boa solução do Zafon. Mas você tava contando a trama, né? Você quer seguir um pouco mais? Quanto que a gente pode contar sem estragar a surpresa de quem não leu nem os 2 primeiros livros? Ou a gente vai ignorar? Pode colocar spoiler alert desde agora. Porque assim, o livro é curto. Que coisa, né? Eu lembro que eu era adolescente, eu pensava num livro de 150 páginas, eu já achava muito grande. Hoje eu pego um 270 e falo, é um livro fino. Sem contar que são letras grandes, né? Com a mancha, Sim. com bastante espaço e tal. Então ele é um livro bem mais fácil. O meu tem 379. Não, eu preciso dizer que esse meu livro é o menorzinho, tem 246. E eu paguei R$10 nesse livro. A gente pagou 12 Fiquei euros. muito feliz. Eu paguei R$10 no e-book. Ia comprar por 30 e pouco, daí esperei uma semana, tava por 10. Comprei no sebo. Eu paguei 12 euros no sebo. Aqui No livro é sebo. muito caro, gente. Livro é Esse coisa. livro novo aqui é 20 euros, 22 euros. Agradeçam, E esse tá gente, por poder novinho. comprar livros no Brasil. É verdade. Gente, eu queria fazer um comentário aqui que parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver com esse livro, para as pessoas também se encantarem um pouco com o Fermin. O Fermin é aquele personagem que parece que vive fora da órbita, sabe? Todo mundo tem um amigo ou conhece alguém, se você não é essa pessoa, que vive fora da caixinha. E eu comecei a ler esse livro faz uma semana, ele é tão rapidinho que você mata ele. E eu até falei pro Tan, eu tenho uma excursão, por assim dizer, na empresa que eu trabalho, e eu vou lendo esse livro. E fui no transporte público lendo esse livro. Gente, eu paguei muito mico, mas eu chorava de rir dentro do ônibus. Bem no iniciozinho, não é um spoiler, mas assim, é um diálogo entre o Fermin, o Senhor Sempere e o Daniel, que é quando eles estão montando o presépio de Natal. E, nossa, meu, é muito bom. São 5 ou 6 linhas aqui. É muito bom, esse diálogo é muito bom mesmo. Porque o livro começa com o Natal, né? Começa com... Isso. Barcelona, dezembro de 1957. Exatamente. E as vendas na livraria não tão boas, e aí o pai do Daniel tem uma ideia, e ele sai, e quando ele volta com umas sacolas, e eles começam a desembrulhar, e eles veem que é um presépio de Natal, né? Pra colocar na vitrine. E aí, gente, é muito bom, que começa assim. Nós 3 juntos conseguimos erguer o presépio e colocar as figurinhas em seus postos. Fermin ajudava de má vontade, franzindo as sobrancelhas e usando as mais diversas desculpas para manifestar sua objeção ao projeto. Aí o Fermin fala, Senhor Sempere, não é por nada não, mas esse menino... Ai, gente, eu não vou conseguir, porque eu choro de rir. Mas esse menino Jesus é 3 vezes o tamanho do seu suposto pai e quase não cabe na manjedoura. Aí não tem importância, os menores tinham acabado. Os menores aqui. Eu não vou conseguir. Já tinham acabado. Gente, imagina isso no ônibus lotado. E eu não consegui me segurar. Aí ele continua, pois eu acho que ao lado da Virgem, ele parece um daqueles lutadores japoneses com problema de peso, o cabelo cheio de gel e os calções enfiados no rego. Olha. Aí, lutadores de sumô, esse é o nome, o Daniel fala. Aí ele, isso mesmo, meu pai suspirou fazendo que não com a cabeça. E olhe só os olhos dele, parece que está possuído. Gente. Ai, o Fermin pra mim é maravilhoso. Mas funciona, o pessoal começa a ir lá comprar livros. Sim, Exatamente. Antes deles terminarem de montar o presépio, já tinha aparecido aparece. cliente. Possuído ou não, deu certo. Deu certo. Mas, nossa, e é bom, porque o Fermin, depois ele começa a contar a história dele e tal. O passado dele é um passado bem pesado, mas ele sempre tem uma resposta sarcástica, né? Ele sempre brinca, assim, com um humorzinho, sabe? Ele leva a vida leve, né? Nossa, é muito bom. E eu gostei muito desse livro exatamente por isso, porque vai acontecer muitas situações dentro de prisões onde realmente as pessoas vão ser torturadas, né, mutiladas e tal. E sempre vai ter um ser humano que vai olhar e falar assim, tudo bem, agora eu não tenho 5 dedos, eu tenho 3, pelo menos é o do meio, sabe, pra mostrar pra todo mundo, sabe, esse tipo de coisa. Isso é muito bom. Só pra complementar que quem conta a história é o
Daniel Semperi, igual o Paulinho falou. E aqui, por exemplo, no Jogo do Anjo, ele é uma sequência anterior. Então, o Daniel Semperi não tinha nascido. Mas tem o pai dele na história do Jogo do Anjo. E no primeiro A Sombra do Vento, o Daniel é um adolescente. Ele começa como 13, 14 anos ali. E ele cresce até ficar mais adulto. E aqui, ele já é adulto, casado, pai com um filho, né? E aí, eles têm a livraria do Semperi e Filhos. A livraria Semperi e Filhos aparece nos 3 livros. E eu acredito que no Labirinto dos Espíritos também. E aí, eles estão alavancando as vendas, né? Por conta do Natal. Porque aqui, gente, aqui na Espanha, acho que é igual no Brasil também. Tudo quanto é festividade, eles decoram tudo, assim. Decora a cidade, decora poste, decora a loja. E a loja deles era a única que não tinha nada, né? Absolutamente nada. Então, eles tinham que entrar no clima do Natal também. Só que lembrando que, paralelamente também, estava passando algo pessoal na vida do Daniel, né? O Daniel, ele é um rapaz adulto, casado, com filho. E que nessa altura do campeonato, agora tá aqui minha indignação. Ele fica revoltado porque ele encontra uma cartinha de um admirador da esposa dele. Ah, não Mas é não só é uma essa cartinha admiradora, que ele vai. acha, não. É a cartinha do ex. É uma carta do ex que tem história lá na Sombra do Vento, muito profunda. E que principalmente a Dona Isabela escondeu. Exatamente. Não, Isabela não. Isabela Beatriz. não, a problema. Beatriz. A Bea. A Isabela é a mãe. Isso. E não eram várias cartas, Isabela é foi mãe, uma carta verdade. só, eram Não, várias foi só cartas. uma carta. Ele Só achou uma só. uma. Mas nessa carta ele falava que tinha escrito várias outras, não é? E que não tinha resposta? Gente, mas não é a situação. O detalhe é como ele age diante dela. Ele é inseguro, ele é... Sim, não conversa com ela. É esse ponto. Mas ele não vai confrontar ela. Não vai ficar... Ele vai falar com o marquinando. Firmin. Ah, mas quem que não ia ficar, João? Então, mas aí é Pensa ao legal. E essa contrário. parte é muito... Você, uma ex do seu marido manda uma cartinha e você acha escondida E por nas que coisas ela dele. não mostrou? E marcando Como você ia um reagir? encontro. Pro dia tal. E é legal porque daí, como a gente já falou bastante do Firmin e toda a personalidade dele, eles estão montando, né, igual a gente já falou, o presépio de Natal, então reorganizando os estoques. E aí o Daniel, ele tem que falar sobre essa pessoa esquisita que comprou o Conde de Monte Cristo, mas ele também tá com essa pulga atrás da orelha com relação à carta. E, cara, o conselho que o Firmin deu pra ele foi muito bom. É o Firmin sendo Firmin, né, Carol? Não tem jeito. Pois é, não, é maravilhoso. Então aí é muito legal, porque por mais que quem ainda não tenha lido os outros livros, já vai pegando a personalidade do Firmin, né? Os conselhos que ele deu pro Daniel ali, com relação à senhorita Beia, ele fala senhorita Beia. Então, e é muito legal. Mas Então, qual que é o conselho, vovó? Agora você vai deixar todo mundo curioso. Ele Até fala, eu que eu não lembro. Ele fala pro Daniel assim, cara, você tem um mulherão, você conquistou, você é casado, ela é sua, larga a mão de ligar com o ex. O ex Ser perdeu. besta. Deixa de ser besta. O ex perdeu. Claro que todo mundo vai ficar assediando. Olha aí pra Não ela. é? Todo mundo olha pra ela. Você já reparou na senhorita B quando ela caminha pela rua? Todo mundo olha porque é um mulherão. Você tem que ficar feliz de ter ela. Não tem que desconfiar dela, não. Ela te deu motivo pra desconfiar? Não deu. Então por que você tá desconfiando? E outra coisa, você tá com a pulga atrás da orelha? Vai no encontro e dá uma surra no cara. Dá uma surra no cara, como simples. Aí eu fiquei... Fala pra ele, não te mete a besta com a minha mulher e pronto. E tá ótimo. Ai, ai. E aí ele pega e conversa com o Firmin, né? E fala com o Firmin também sobre o livro do Conde de Monte Cristo. E o Firmin, ele decide não contar na hora, né, gente? Mas ele decide- gela, né? Ele lembro gela. dessa E ele sensação. muda o Ele, comportamento tipo, dele, né? Gela. É muito legal ver essa proximidade que tem entre os personagens, porque várias vezes um meio que tá receoso de contar uma coisa pro outro, tanto entre o Daniel e o Firmin, como com o próprio pai, né? Aquele negócio de sua cara tá errada, tem alguma coisa errada, vamos Como eles se conhecem, vamos conversar né? e descobrir o que que tá conhecendo. Achei Né? muito legal isso. E aí, obviamente, senão também o enredo não anda, né? O Daniel tem que contar pro Firmin, entregar o livro, e aí o Firmin, depois de um tempo, Vamos fica tomar um café. tentando fugir do assunto e tal, mas falar, não dá. E enrolando pra marcar o casamento também, né, Tan? Enrolando pra marcar o casamento, enrolando. Não, mas ele tem um bom Motivo. motivo, né? A gente acha que ele tá só querendo ficar solteiro e tal, mas é porque ele não pode, porque ele não tem os documentos dele. Aí a gente descobre que o passado dele, ele foi dado como morto, e aí como é que ele vai... Porque assim, não é só, eu chamo isso, ó, num casamento católico e tudo, até em cartório e tudo, ele ia aparecer formalmente, né, nos autos pra sociedade, e ele não podia fazer isso. E até então, ele se apresentava e pronto, né? É o suficiente. Você não tinha um banco de dados que você podia verificar Exato. pressão digital, nem nada disso. Inclusive, um tema que é levantado no livro, que é muito interessante, a gente vive isso aqui. Durante a Guerra Civil, muitas igrejas foram queimadas e muitos cartórios foram queimados, e muitos brasileiros, inclusive, que estão investigando ancestralidade espanhola, não encontram esses documentos
documentos porque foram queimados, não existem mais. Isso é mencionado no livro, né? De que muitas pessoas perderam suas certidões de nascimento porque eram guardadas em igrejas. Tiveram que refazer. E era uma época que estava se refazendo essas certidões, né? E foi isso que ele experimentou lá e acabou usando até como enredo para a história do Fermin. E uma outra curiosidade, que é um mini spoiler, mas eu acredito que não tem problema nenhum, é que no livro da Sombra do Vento aparece o Fermin no começo, igual a gente falou, esse aqui eles já estão adulto, né? O Daniel já tá casado. Então o Fermin, ele conhece o Daniel lá na Sombra do Vento. E acontece um episódio com o Fermin lá, onde ele entra numa crise e ele tá desnudo. E aí vê que o corpo dele tá cheio de marca. Ele tá com marcas de tortura, de queimadura e tal. Então isso já abre uma curiosidade sobre o passado do Fermin, né? Quem era o Fermin? Por que passou tudo isso com ele, né? E aí nesse livro conta um pouco. A gente vai descobrir. Imagina a pressão que o... Porque assim, você estava falando, né, que o Fermin enrolou pra marcar esse café com o Daniel, porque era muita coisa que ele estava envolvido ali. Não era só o passado dele, mas era também a própria relação com o Daniel e com todos os personagens, né? Então, imagina a pressão que ele tinha em cima. Não era uma coisa só, eram muitas coisas, né? E por isso ele tava emagrecendo, tava ruim, né? Ele tava doente, né? Emocionalmente, mentalmente, sei lá. Então, e aí você pode se perguntar, mas por que o Fermin não queria abrir o coração dele com o Daniel? Porque os Semperes, tanto o Daniel quanto o seu pai, receberam o Fermin com muito carinho, abriram a casa deles pra receber o Fermin, né? Pra cuidar do Fermin, pra tratar. Então você fica pensando, nossa, por que o Fermin não confia nessa família pra contar? Mas é porque o passado dele tem muito, muito a ver com a história da família do Daniel. Então ele ia desenterrar muita coisa perigosa aí, né? Alguém perguntou lá no Discord, Dri, a gente vai chegar, né, o Fermin, a gente descobre que foi preso, e aí sim, a proximidade com o Conde Monte Cristo e tal. Mas alguém perguntou, me perdi aqui, por que o Fermin foi preso mesmo? E eu não lembrei. Fui eu que perguntei. Eu nem sei se o Zafon explicou. Eu mesmo. Você, olha aí. Porque eu fiquei tentando Então, lembrar pronto, Você não já achou a resposta, não? Não achei. Eu lembro de ter lido a explicação, mas eu não sei explicar. Mas eu lembro que então, ele foi acusado por alguma coisa que eu não lembro o quê. Eu vou fazer um paralelo aqui, inclusive, com um outro livro que eu li espanhol, que se passa na mesma época de 1950, mas que a história do Fermin também foi contada antes, 1920, mais ou menos aí. Passa antes até do Jogo do Anjo, né? A história do Fermin. O Fermin devia ter o quê? Uns 30 anos nessa época? Só pra tentar me atualizar aqui, pra mim. Eu só fui ignorando as datas. Então, porque eu li um livro chamado O Menino que Perdeu a Guerra, da Júlia Navarro, que é uma escritora espanhola. E ela falou que nessa época, porque o Fermin foi preso e foi mandado pro castelo de Montjuic. E a mesma coisa, como que aconteceu com o Edmond Dantès na França, onde ele foi enviado pro castelo de If, as pessoas lá do castelo de Montjuic eram as pessoas que eram contra o sistema ditatorial que estava aqui na Espanha. E o Fermin, ele até falava que ele era espião. Ah, porque eu sou espião e tal. Não sei se vocês lembram. Que ele tinha muito conhecimento também. Assim como o padre Abade Faria, o Fermin também tinha muito conhecimento de toda a parte política, de livros. Ele era muito culto com livros. E nessa época da ditadura espanhola, da Guerra Civil Espanhola, muitos livros foram banidos, muitas histórias foram banidas e muitos pensamentos era totalmente proibido de você ter. E um dado momento aqui na livraria, ele fala mal até do próprio Franco, que é a ditadura franquista aqui na época. Então, pra mim, não ficou tão claro. Eu li de novo até com relação à explicação da prisão dele, mas ele ficou claro porque ele era anti-Franco, né? Um preso político. Foi por questões políticas, por se opor ao governo da época, por espionagem, alguma coisa assim, e ele... não ficou muito claro, mas com certeza foi por conta de antifranquismo mesmo. E a cela lá é insalubre, é calabouços, aquelas coisas assim, né? Bem parecido mesmo com o Monte Cristo. E a gente falou da tortura, mas a tortura dele, tipo, bem forte também teve antes, né? Sim, então... Como que é o nome dele? É o Fumeiro? É, o Fumeiro, o inspetor Fumeiro. E aí isso era uma outra coisa que é curiosa, porque essa história se passa em Barcelona e a história do livro da Júlia Navarro se passa em Madrid. E ela fala, tanto a autora quanto na história real mesmo, eles falam que os presos políticos, eles são torturados. Eles não falam torturados, eles falam interrogados nas prisões, nas delegacias locais. E aí depois vê que se não vai mudar o pensamento, não vai mudar a ideia, ou não vai entregar seus aliados, manda pro castelo, entendeu? Então aí você vê que ele já tinha sido preso, já tinha passado por outra coisa. Inclusive esse livro da Júlia Navarro, ele conta bastante esse período aí que passou aqui na Espanha. Bom, seguindo na prisão lá então, todo mundo tem sua própria cela, até que começa a chegar um monte de preso político e aí tem que dividir a cela. Pôr mais gente na mesma cela, né? Tem que dividir. Ele divide a cela com um personagem importante, a gente tá preservando esse personagem pra ter graça na sua leitura.
Que é um Mas personagem o fato bizarro, é que né? numa outra cela vai aparecer o David Martin. Davi Que é o Martins, Davi. por favor. Ah, Davi. É que Davi em espanhol termina com D vocês no tiraram final. que Davi tá escrito. Davi. É que é Davi? Davi. É, Davi. David. Enfim, o Martin, do jogo do anjo. E aí começa a ligar as pontas. Deixa eu e só tudo. comentar. A Tati Feltrin fala David Martin. É pior ainda. Nossa, meu Nossa, Martã. Martã. gente, é espanhol. Não, não é Martin, não. Martin. Ah, Martin, bom, aí como em menos inglês. mal. David Martin. Não, Martã não, gente. Bom, a gente começa a ligar as pontas, percebe que, beleza, estamos juntando finalmente livro 1 com o livro 2. Se você não leu nada, o Davi Martin parece um personagem muito estranho, muito, assim, com a história muito escondida. Ele é muito inteligente, né, Tam? Mas parece que ele tá meio louco ali na Isso. cadeia. E é interessante que todos os presos têm um tratamento muito cruel, assim, né? Apanha, passa fome e tal. Mas o diretor da cadeia, ele tem um interesse muito forte que o Davi fique vivo. O Davi tem que ficar vivo, tem que ser bem tratado, tem que ser bem alimentado. Se ele tentar se matar, tirar a própria vida, vocês vão salvar a vida dele. Porque como ele é um escritor, e o sonho do diretor do Castelo de Montjuic que é ser um escritor, mas ele escreve mal pra caramba, ele pede pro Davi escrever e aí ele assinar o nome dele, né? E não só isso, o dono também, o diretor, ele quer saber aí onde que entra o nosso personagem principal. Ele quer saber onde que fica o cemitério dos livros esquecidos. E ele sabe que o Davi Martins sabe onde é que tá. Então, e ele falou, não, então eu tenho que manter esse camarada vivo aqui pra ele me contar onde fica o cemitério pra ele escrever o livro pra mim. E ele coloca o Fermin como Ele tenta, né, trazer o Fermin como aliado pra descobrir essas informações. E mais uma ainda, né? Que é mais uma ponte com o Monte Cristo. A história de que existe um tesouro de algum dos prisioneiros lá tem um fora. tesouro. E aí, se eu sair, eu vou atrás desse E tesouro. a chave que abre o tesouro. Aí que eu falei, cara, não, já homenageou, não precisa ser tudo. E ele coloca o Fermin pra descobrir essas duas informações com ameaças a Fermin Sim, e onde tá o prometendo alguns tesouro e onde que tá o privilégios. cemitério dos livros esquecidos. E sabe o né? que me irrita nas ameaças do diretor? É que realmente ele tem o poder de fazer mal pra uma galera que não tem nada a ver com o rolê, né? É. Então... E faz, E né? faz. E é isso que me irrita. Porque, meu, você tá aqui vivendo sua vida de boa. E, de repente, uma pessoa frivolous pode vir aqui e acabar com a tua vida e você nem sabe por quê, Nem sabe entendeu? por quê. E é tudo por prestígio e por poder, né? Porque esse Weiss, né, o Valls, ele é apresentado como alguém que tinha oportunidades ou que tinha privilégios na sociedade, mas que ele tinha outras pretensões que não estar como diretor de uma prisão, né? Ele queria estar num posto muito maior lá e tal. Então ele começa a mexer as peças. Mais um paralelo com um monte de... Com Um monte de Conde Cristo. Um monte de Conde Cristo. Um monte de Conde Cristo, isso. Com o Conde de Monte Cristo. Não, e o pior é que, assim, a gente lendo e conhecendo um pouco da história do que passou aqui na Espanha, isso acontecia mesmo, a rodo. Inclusive, outro paralelo de outro livro que eu li era assim mesmo. As pessoas que estavam no poder, que eram diretor, que eram de delegacia, tipo, batia, sabe? Por exemplo, tinha nesse livro que eu li, um menino tava recitando uma poesia. Ele não sabia de quem que era a autora da poesia, ele não sabia. Ele só achou bonito porque ele viu a poesia escrita num papel e o menino tinha 13 anos de idade, ele recitou a poesia. Aí o diretor de uma delegacia escutou ele recitando a poesia, catou o moleque e bateu nele. E torturou ele por causa disso. Mas E, você tipo, nunca assistiu Dois Filhos de Francisco, não? É, Quando então. eles vão lá na rádio cantar a musiquinha lá na ditadura? Pois é, e assim, é só pelo prazer de eu mando, eu faço o que eu quiser e eu E as vou pessoas sair impune, são né? uma peça pros meus interesses, são um simples objeto é lá, isso. né? Mais uma informação que eu quero deixar pro Tan do futuro, que vai ler o livro 4, é a ponte entre a família do Semper. A gente tem o Davi Martin preso, que conhece então o Fermin, e o advogado que tá cuidando do caso do Davi é o mesmo advogado da mãe do Daniel, que é Brian. a Isabela. Tem um núcleo aí, uma história toda com o advogado, eu acho que a gente não precisa ficar entrando em muitos detalhes, mas o que acontece é que como o diretor da prisão, ele quer que o Davi escreva o livro a todo custo, à força, né? Ele fica ameaçando a Isabela pro Davi. Ah, sim, porque Que tá e solta. a Isabela estava tentando soltar o Davi. E a Isabela é a supra-sumo do universo pra ele. Tanto que fica até aquela questão, pô, será que o Daniel é filho do Senhor Semper mesmo? Ah, eu Será não que gostei Ah, eu desse não aí, tive não. dúvida não. nenhuma Eu também disso, não. não. Ó, eu fiquei com a pulga atrás da orelha, tem hein? isso. Não, fofa, e é você Começa, desconfiada, eu fiquei. Ainda mais- honestidade da Até eu Isabela. achava que no final ia resolver isso.
Deixou em aberto. Deixou em aberto, é. Mas, gente, vocês lembram que na gravação do outro, do Jogo do Anjo, eu ainda falei que, pô, como assim o Davi e a Isabela nunca tiveram nada? E vocês mesmo falaram, não. Isso aí, amor. Mas era aquela relação de pai e mentor, filho, não não era sei. Mas, Carol, você tem que brigar com o meu eu do passado. O meu eu de hoje não pensa nisso. Entendi. Eu nem lembro de ter Eu ainda pensado. concordo com o passado. Eu ainda concordo. Eu acho que a relação Eu também deles era concordo, muito... acho que não rolou nada. Eu acho que pode até ter tido Um amor platônico. da parte de um do outro, só que eu acho que... Mas lembra do Monte Cristo com a Raidê, Carol? Aí, Aí. ó, pronto. É. A gente tá se contradizendo muito aqui. Eu acho que não tem dúvida. Ainda bem que a gente grava. A não ser que o Zafon venha e conte pra gente. Melhor não. Mas só pra fechar a ideia, o que acontece é que o Davi, ele pede pro Fermin, que, enfim, o Fermin tem que fugir da prisão de alguma forma, né? Porque ele está, nos tempos atuais, conversando com o Daniel na cafeteria, né? E aí o Davi, acontece várias coisas lá, e aí é graça de ler, mas o Davi pede pra que o Fermin seja um Ele protetor bola um tanto plano da Isabela. pro Fermin sair da cadeia. E esses capítulos são muito... Não é ele que bolou, né? Mas ele adaptou. Mas ficou muito legal, cara. Esses capítulos, caramba, são muito bons de ler. São legais, são bem envolventes. Mas aí o Fermin sai com a responsabilidade de, beleza, eu preciso cuidar da Isabela. Vai lá parar na E eu preciso praia cuidar do com uma filho galera dela. alternativa, né? É bem legal. Essa galera da praia, ela aparece muito na Sombra do Vento, né? Sim. Aquele bairro Somorrostro, sei lá como que é o nome. Somorrostro, é. E é engraçado porque aparecem as notícias no jornal falando assim, que nunca escapou um prisioneiro, né? Do Castelo de Montjuïc. Pois é. E aí o Fermin... E aí o cara que tava cuidando dele lá na praia... Né? Vamos dizer que sim, né? Fica aí, né? Fica no ar, né? Mas, ó, a gente já não deu um spoiler, não? Sim, De tudo que a não. gente tá contando? Já deu né? bastante. Mas a gente dá só uns highlights, assim, só para as pessoas lerem. Não, o né? spoiler de que ele saiu, não. Igual o Tam falou, eles estão na cafeteria conversando. Isso é um verdade. flashback, É né? tipo o trailer, quando você vê assim uns fragmentos, você não entende direito. Depois quando você vê o filme, você fala, isso tava no trailer, eu não percebi. Então... Não, mas é igual o Tam falou, se eles estão na cafeteria, porque eles saíram, né? Então... Sim, isso vai acontecer e eles vão se encontrar e a história vai continuar e vai desenrolar outros encaixes pros outros livros. É, mas eu tô com o André, que eu acho que a gente já contou demais já. Não sei se Tá bom, então. dá pra falar muito Então, mais. assim, a gente ainda vai fazer a parte com spoilers, aqui, depois dos nossos anúncios aqui do próximo Ele livro. casa ou não casa com a Bernarda? O Daniel encontra ou não encontra o ex? Fica aí, faz o seu chute. Isso. E a gente volta depois dos anúncios aqui pra fazer o nosso lembrete, mais um lembrete pro nosso eu do futuro, quando a gente for ler o quarto livro. Bom, gente, antes dos spoilers, só uma coisa que eu lembrei agora, a gente não falou muito do Zafon nesse episódio, tá? Porque a gente já falou bastante nos anteriores, acho que não precisa. pra não ficar repetitivo. Inclusive, no segundo livro é quando a gente apresenta melhor ele e fala da sua história, fala que já não está mais entre nós, né? Porque morreu em 2020. Explica um pouquinho mais da carreira dele. Então, se você quiser entender mais sobre o Zafon, ouve o episódio do Jogo do Anjo, que lá tem todas as informações, tá bom? Mas sobre o livro do mês que vem, eu tô muito empolgado de anunciá-lo, porque eu tô envolvido de alguma maneira na publicação dele. Uau. Então não vai ser um clássico. Não vai ser um clássico ainda, não vai ser o meu primeiro livro ainda também. Como você sabe que não vai ser um clássico? Ainda não é um clássico, Ainda, né? ainda. Quem sabe se torna um clássico. Depois do literário ele vira. Mas, como alguns de vocês sabem, a gente está muito envolvido com a OMF, que é uma missão que trabalha com o leste asiático. E tem várias frentes de trabalho lá no leste asiático. Um deles é um trabalho que é feito em Taiwan, num ministério chamado Pearl Family Garden, que seria o Jardim da Família Pérola, ou Jardim Familiar Pérola, que ele trabalha com pessoas marginalizadas da sociedade, com moradores de rua, e com mulheres viúvas, solteiras e tal, e com prostitutas
prostitutas. E eles têm um trabalho muito legal de ouvir essas mulheres, de ajudá-las, de participar dos dilemas da vida delas e tudo. E uma jornalista taiwanesa não cristã foi fazer uma matéria sobre esse trabalho com essas mulheres do Distrito da Luz Vermelha de Taiwan. O nome dela é Shine Li, é um nome bem chinês. E ela escreveu um livro que foi traduzido por nós agora, em parceria com a Ultimato, com a editora Ultimato, e foi lançado durante o CBM, o Congresso Brasileiro de Missões, chamado Casas de Chá, As Mulheres do Distrito da Luz Vermelha, que são essas histórias narradas por essa jornalista não cristã sobre o trabalho feito com essas mulheres. E são histórias de 12 mulheres que relatam suas vidas. Então, certamente são histórias muito emocionantes, muito fortes e doloridas, muito provavelmente, que a gente vai ler aqui durante esse mês, no literário desse mês. O livro está sendo lançado pela Ultimato e, pasmem, nós estamos prestes a receber esses livros impressos em mãos aqui na Espanha para poder ler também a versão física que o nosso amigo André Lopes tá vindo aqui para Espanha, vai passar para nos ver, e a gente conseguiu deixar com ele 2 cópias do livro. Ele vai entregar pra gente agora no próximo fim de semana e a gente vai começar a ler. Mas o livro também está disponível no Kindle, está disponível em todas as plataformas digitais. Tem uma lista assim de Apple Books e todos, enfim, tantos que existem aí que você pode comprar e adquirir para ler no seu dispositivo. Então venha com a gente, adquira o livro, dá uma força também, né, para a missão que é feita lá em Taiwan e a mobilização que a gente faz no Brasil também para enviar pessoas para ajudarem nesse trabalho lá, e lê com a gente durante esse mês. Tânia e a Carol já se prontificaram, vão receber também o livro em casa, estão prestes a receber. Não receberam ainda porque foi lançado na semana passada durante o CBM, né, na data de gravação aqui do episódio, mas tá chegando. Ele não tem então nenhum viés cristão, então, Paulinho? Nem de editor, nem nada? Eu não li ainda, né? Então eu não posso garantir. Mas você tá no projeto, você sabe alguma coisa. Pensando, assim, vai ter o prefácio, vai ter toda a preparação escrita por pessoas ligadas à missão, Ultimato, ao próprio Ultimato, e vão ter os endossos, né, de várias personalidades cristãs brasileiras que leram e falaram sobre ele, mas até onde eu sei, o relato ele é jornalístico, então ele vai mostrar o que está acontecendo com aquelas mulheres pela perspectiva de uma não cristã. Agora eu não sei o quanto que ela entendeu, né, o que está sendo feito. Vai valer como um livro do leste asiático, então a gente tava naquela vibe de tentar passear pelo mundo? Um livro taiwanês, olha que legal, cara. Apesar de a gente ter repetido o espanhol 2 vezes esse ano aqui, mas no último livro do ano a gente comenta o quanto a gente conseguiu viajar esse ano. A gente não se prendeu tanto a isso, né, mas a gente vai verificar. Não é um jet lag aqui, né, o literário. A gente vai verificar no fim do ano aí quanto que a gente conseguiu viajar. E até assim, pensando em fim de ano, né, pensando em Natal, né, bom um presente pra dar também pra pessoas que se importam com o tema. Vou repetir o nome do livro, é o Casas de Chá, da Shine Li, ou Shin Li, não sei como que pronuncia, escreve Shine como brilhante em inglês mesmo. As Mulheres do Distrito da Luz Vermelha, da Ultimato. Tem no site da Ultimato e tem em todas as plataformas aí pra você comprar também. Eu acho que a gente já pode anunciar o último também, né, Tam? Porque a gente vai ter o livro de novembro e o de dezembro. Vai ter pouco tempo pra galera ler esse daí, por causa do recesso de fim de ano. Isso. Então, de repente, você não vai em um, ou vai nos 2, né, e já vai lendo junto. A gente tenta sempre pegar um livro mais leve. Nos últimos 2 ou 3 anos a gente conseguiu um de Natal. Esse ano a gente ficou na magia, né, digamos assim, mas talvez não tão conectado com o Natal. Mas a gente quer ler um livro que tá voltando pro hype. Por causa do filme que foi lançado a primeira parte esse ano e vem a segunda parte o ano que vem, que é o filme Wicked, baseado num musical da Broadway. E esse musical é inspirado num livro clássico. Aí sim a gente volta pros clássicos, que é O Mágico de Oz. Finalmente vamos ver o Mágico de Oz aqui, que segundo meu filho Daniel, o único que já leu aqui em casa é o nosso filho mais novo. Ele fala que o filme Mágico de Oz é o pior filme que ele já viu na vida, porque ele assistiu depois de ter lido o livro e ele achou que não tinha nada a ver. Então a gente vai descobrir hoje. Vamos descobrir ainda esse ano sobre a verdadeira história do Mágico de Oz. Posso dar uma curiosidade? Dar uma curiosidade? Contar, né? Contar uma curiosidade. O filme Wicked, ele é baseado no musical, como o Paulinho falou, conta a história da Glinda e da Elphaba, né? O autor do livro, O Mágico de Oz, chama L. Frank Baum. Elphaba. Então o nome Elphaba é por causa do nome do autor do livro. Inclusive tem um Veio na Maré do finado Ictus. O finado Clube Ictus, não o finado Clube Ictus. Não, por favor. Que conta um pouco mais da história do autor, é bem interessante. Graças a Safira eu comprei todos os livros do Mágico de Oz e são acho que 6 ou 7. Pera aí, é sério?
Sério? Eu pensei que eu ia ler só um e pronto, curtinho aí. Não, porque aí tem o universo, né? Olha tem o só. universo de Oz. A gente tá quase terminando aqui um universo, A vamos gente abre enroscar outra em thread. outro? Pois é. E aí, pra quem tiver interesse, tem a história do Wicked em livro. Tem o filho do Wicked. Ixi, gente, é assim, é um universo expandido, não escrito pelo Baum, mas tem aí, quem quiser, pode se deliciar aí pela vida. A gente vai descobrir isso então no final do ano, que é o nosso livro de Natal. A gente vai ler em dezembro e tentar entender um pouquinho desse hype. Né, esposa? Estamos falando do Mágico de Oz aqui. Aê! Até porque vai ter a segunda parte de Wicked 2. Vocês falaram isso? ou não? Falamos, é que a Adri teve que sair pra pôr o peixe no forno e não ouviu. Agora o editor vai ter problema com o erro de continuidade aí, porque eu tô com outra roupa. Gente, de novo, entrando aqui em parte de spoilers. Inclusive, essa parte de spoilers nasceu no nosso primeiro livro, Na Sombra do Vento, que a gente decidiu que não dava pra contar muita coisa. Ah, é? E Não lembrava disso, começamos a fazer isso aqui pro finalzinho. Não, porque como que conta a história da... A gente pensa assim, como que vai contar a Sombra do Vento sem dar Mas, spoiler? gente, Daí- mas Não, também- e tem coisa que a gente quer discutir. A gente quer discutir do final do livro e a gente só tem esse momento aqui, Eu né? acho que, inclusive, eu acho que a gente tem que ter spoiler desse livro e depois um outro spoiler de quem já leu os 3. Ou então spoiler do spoiler do spoiler. Aí, quem que vai chegar no final? Só nós 4 aqui, né? Nós 5, porque nem a Adri leu os 3 ainda. Não, eu tô em 70%. Então, mas você não vai querer ficar até o A Adri vai ser spoiler do chutada, primeiro. né? Eu já tomei muito spoiler já por causa desse livro do Zafon aqui. Mas ó. você ainda não sabe quem é o diabo. Ah, sim. Verdade. Bueno. É, então. Mas, ó, vamos lá. Não é o Coreli? A casa. Eu voltei pro final do Jogo do Anjo porque eu quis ler como ele terminou e o apêndice depois que eu terminei de ler esse. Pra tentar lembrar quem que é aquela menina que aparece lá no final, se era ilusão ou não ilusão. Era a Isabela, não era? A Adri tem uma teoria. Bom, estamos nos spoilers já. Então, a partir daqui, por sua conta e risco. Qual que é a sua teoria da menina Gente, por entregue? que aquela prima de 19 anos aparece do Neida? Faz as contas. Se chega uma criança na praia, no final, quando a Isabela manda uma carta pro Davi Martim, essa menina é a Sofia. É a prima. Eu sempre liguei com a Não, Isabela mas não lá. é Até sobrenatural. a cronologia da coisa é meio zoada. Mas por que quando a Sofia aparece no portão, de madrugada ali, depois da festa de despedida do Fermin, aí fica todo mundo gelado assim? Porque o pai parece do... muito. Porque É ela é igual a Isabela. igualzinho. Então... É, só que jovem. Se até o próprio marido tem um piripaque e fala, meu Deus, é a Isabela, por que o Davi Martim também não teria o mesmo piripaque, entendeu? Não, mas peraí. E a gente já sacou quem que- foi entregue pro Davi Martim no final do livro anterior não foi a Isabela, foi a Cristina. Ah, foi a Cristina. Pronto, verdade. Marido. E a Cristina não tem nada a ver com a Ai, quebrou Isabela. tudo. Cancela. Teoria abaixo. Cheque, Cancela, pronto. Chico. Eu li hoje. Não, Eu nem lembro, a Cristina a quem era? Cristina Você que leu, né, era Paulinho? aquela que ele ficou obcecado, que foi atrás Isso, no... A que morreu no casou gelo lá. A que morreu no Morreu no gelo. gelo. Sim, era aquela que foi treinada, que queria ser escritora. Não, essa é a e- Isabela. essa é a Não, Isabela. essa é a Isabela. Essa é A mãe do Cristina é a filha Daniel. do A motorista. Cristina era o amor dele, o amor do A Davi. O musa. amor A do filha Davi. do motorista. Que casou com o motorista. Pedro Vidal. Que ficou louca. Inclusive, é por conta dela que eu acho Ele que vai o, preso. que o Davi e a Isabela não tiveram nada. Mas no fim ele cuida da Cristina. É, exatamente. Você não lembra? É que o Thiago não lembra. É que a Não, é porque Cristina no volta. final- Mas no fim ele cuida da Cristina. Por que ele tá tão obcecado pela Isabela nesse Porque a livro? então? Isabela, Porque a Isabela- ele tinha uma história de amor pela É a Isabela. pupila dele. De amor, assim, De de amor e cuidado. E porque a Isabela tá pagando advogado pra tirar ele da cadeia também, né? É a Isabela que salvou ele dos delírios dele. A Isabela que ajudou ele a sair da fossa, né? Acho que de gratidão, talvez, não sei. Então a Cristina vai ser a Sofia, é isso? Não faz Não, sentido. não faz Não, sentido. esquece isso. E a teoria tá ruim, então não, sei por porque que existe essa Sofia. É normal confundir Cristina com Isabela, Isabela, porque foram é. duas personagens importantes do livro anterior. Mas a que foi, que ficou cuidando dele o tempo todo e tudo, É a Isabela, era a Isabela. sim. E a Cristina era uma que ele gostava, que casou com o casou cara. com Pedro Vidal. que é o Pedro Vidal, que era quem ele admirava e se tornou um inimigo. Aí você Naquela pergunta, parte do porque... sanatório e tudo, era a Cristina. Era Isso, da sanatório,
Cristina. Aí você pergunta, por que o Davi Martins tá preso no Castelo de Montjuic? Ele tá preso porque ele foi acusado de ter matado o Pedro Vidal. Foi o pai do Pedro Vidal que tacou ele. Todo mundo, né? Ele mata. Porque foi a nossa teoria, assim, uma das teorias. Aquilo aconteceu. Ele era meio esquizofrênico. Ou ele era esquizofrênico. Ele matava. Ele matou o Pedro Vidal, matou os editores que pegou fogo. A Cristina também. A galera da editora e a Cristina também. Ele vai preso acusado de todas essas mortes. Aí a gente fica aí, e aí? Ele matou mesmo ou não matou? Eu acho que o Zafon nunca vai responder isso. Vai ficar aberto. Fora a cena do bondinho, que tem uma galera que cai do bondinho lá também. Mas nesse cena do bondinho ele realmente tava... Mas foi legítima defesa, né? Não, mas eu acho que o pessoal jogou a morte nele também. Mas o pessoal da editora também, né? Os editores do livro dele. Mas o que ficou claro, de qualquer maneira, é que o Corelli era uma invenção da cabeça dele. Não ficou claro pra mim, não. O Corelli aparece várias vezes na prisão e o Fermin fica escutando ele conversar. Não. O Corelli aparece na prisão? Na cabeça dele. Na cabeça dele. Eles conversando. Na cabeça dele. Mas o Fermin escuta. Não, ele escuta o Fermin falando. Conversando com alguém. Não, o Fermin ainda fala assim, eu queria me aproximar pra ver se a voz que tava saindo era da mesma boca. Eu acho que o Corelli, eu já falei pra vocês, é uma entidade do mal, exato. Eu não ia falar com essa palavra pra não assustar o ouvinte. Mas é isso. Então ele existe, mas desiste desse jeito. Porque no final do livro anterior... Mas o spoiler é desse livro, gente. O pessoal peraí, mas tá muito conectado, gente. Não tem como falar desse livro sem falar do anterior. No final do livro anterior, como eu reli hoje, deixa bem claro que o tempo passou e ele não envelheceu nenhum ano. E quando o Corelli aparece pra ele no final, também eram 15 anos depois e também não tinha envelhecido nada. E tem aquela coisa de entregar a Cristina pra ele cuidar. E ele fala, ela vai crescer, virar adulta, você vai se apaixonar por ela de novo, ela vai envelhecer e um momento vai morrer nos seus braços e você vai continuar do jeito que tá. Essa é uma bênção e uma maldição que eu te dou. É que isso é uma viagem da cabeça Davi dele. Tá falando, né? Mas... O Davi. Não é uma viagem, porque teve outro personagem que tinha feito pacto com o Corelli também e também não envelhecia. Mas e se for da cabeça dele também, entendeu? Tudo for da cabeça dele. Não, tudo bem. Mas eu ainda aposto minhas fichas no sobrenatural. E aí, não, eu também. Ele vai pra prisão nesse livro, que a gente não sabe, né? Porque esse livro, a ida pra prisão acontece depois do final do livro anterior mesmo. Eu pensei assim, como que acontece aquele salto de 15 anos se tem o tempo de prisão então? Mas eu imagino que a prisão tenha sido depois do salto de 15 anos e ele é dado como morto na prisão. Que salto de 15 anos, amor? No final do livro anterior. O Daniel tá nascendo ali. Não, mas o Daniel nasce... Não, ele casa... Ele recebe uma carta 15 anos depois da Isabela, acompanhada da carta do marido da Isabela, falando que ela tinha morrido, mas tinha deixado um filho. E tem uma carta da Isabela pra ele também, que ela escreveu antes de morrer. Então isso nos 15 anos depois. Depois disso ele vai preso. E aí o Daniel tá pequenininho, né? Aí ele vai preso e conhece tempo que acontece o tempo com o Fermin lá. E o Fermin, quando sai da prisão, tem um tempo lá, já encontra o Daniel adolescente. No livro atual, que a gente acabou de ler, o Davi vai ser dado como morto. E a gente vai ver, quando ele volta pro cemitério dos livros esquecidos lá no final, que o Davi não morreu coisa nenhuma, que ele aparece no cemitério dos livros esquecidos e tá vivo ainda. Tem uma carta. Só que agora, a gente saber se ele envelheceu ou não, se era espiritual ou não, não dá pra saber. Eu acho que isso não vai ser revelado pra gente, não. Mais uma putando o futuro aí, o Davi fala, não se vinga, esse é o meu papel. Sua mãe queria que você ficasse de boas, que você tivesse uma vida plena e tal. Até o apêndice. Até o apêndice. Mas se você quiser se vingar, toma. Todas as informações estão aqui, tá? O anjinho é nosso amigo, né? Cara que eu te ajudo a encontrar. O endereço. É o famoso por se acaso. Vai e que assim, você quer se vingar. E é interessante que quando eu comecei a ler o livro, eu achava que o Prisioneiro do Céu era o Fermin. E não é o Davi. Não, mas rapidinho fala que é o Davi. Mas ele explica. Teve uma hora lá que ele fala. Mas no comecinho, assim, que eu comecei a ler, eu achei que... Porque como eu meio que já tinha sacado que era a história do Fermin... Tá falando de prisão, tá falando... O Zafon gosta muito de jogar o título dos livros na gente, né? A Sombra do Vento é o livro que ele lê lá atrás. O Jogo do Anjo é o livro que o Davi escreveu na prisão. Isso é muito legal também, gente. Porque ele estava sendo... Porque o Maurício, o pobre do Maurício, estava esperando receber o livro dele, que é o diretor da cadeia, né? O diretor ameaçando ele pra ele escrever o livro dele próprio, Maurício Vaz, e o Davi na prisão escrevendo O Jogo do Anjo, que é o livro que a gente leu. E quem faz a publicação do livro é o Daniel, né? Porque ele recebe só o manuscrito. E o plot da traição, entre aspas, aí da Bea, vocês não acharam que ficou faltando história?
história pra Eu contar acho ali. que- Não, Porque achei foi que muito... não. Assim, criou-se uma expectativa, ele foi lá, Não, brigou. a Bea e não aí, foi. Tipo, não teve desdobramento. Ah, Não, foi nada. teve legal, sim. Teve. O Teve Fermin- do Maurício. O Maurício ser da editora. o Maurício Vaz ter contratado o ex. Não, tudo isso só pra descobrir que o Maurício Vaz estava envolvido, é E isso? porque o Maurício Vaz sabe quem é o Daniel e sabe que o Daniel sabe aonde que tá o cemitério dos Tal do livros. cemitério. Então, o Maurício ainda não desistiu da ideia de encontrar o cemitério. Então, eu acho que isso é um cliffhanger, né, amor? Pra próxima história, pro Labirinto dos Espíritos. Por que vocês acham que ele queria tanto encontrar o cemitério? Ah, então, isso eu não sei. Porque ele é um escritor pretenso loser, escritor e ele acha... Ele gosta de livro. Ele né? acha que ele vai E eu ter acho que alguma ele quer a vantagem. fama, né? escrever. Ele também ele almeja essa fama de ser reconhecido. Ah, mas ele conseguiu a fama, né, Ju? Mas não por livros, né? Não, ele foi super, da cultura e criou uma tudo. editora, foi Eu não super entendi também essa premiado, que isso, fixação que dele, aquilo, não. e aí... Não, mas como autor, tipo assim, aquele autor genial, eu acho que talvez estava nessa pretensão de... Porque quem quer poder sempre vai buscar mais. E às vezes Com estava certeza. associado a isso, tipo assim, o Cemitério dos Livros Esquecidos é um privilégio dos escritores, né? Então você só dos bons e você fala pra ele. Daí ele não tá inserido nesse grupo. Eu acho que ele quer fazer parte do clubinho, então. E até revelar isso pro povo, o que encontra. Não sei, Esse tá aqui é clubinho não é conjectura. pra você, né? Esse Aham. clube não é Não seu, tem não te nada. pertence, né? Ó, agora achei genial, se realmente, porque o Fermin se oferece pra substituir o Isaac, né? Como Ai, guardião. isso foi Aí, bonito. É. Não, assim, eu pelo menos não entendi se o Isaac aceitou ou não, mas eu falei, cara, o Fermin seria que vai, perfeito. né? assim, Tem que Seria É, muito tá certo. legal, imagina ele. Mas como é que fica o casamento dele? Ele leva a família inteira pra lá, será? É. Se bem que o Isaac tem um filho lá em algum livro, não Tem a tem? Núria. Né? Tem a Só que ela Núria. não mora lá. Primeiro. Então acho que não precisa morar lá. Ah, não, mas a questão é que Será que ele é pode SLT, ter sei acesso lá? a filha. Não, porque ele É tem que estar mensalão, lá. né? Porque Você o Daniel vira já um ser chamou ele de mítico ali. madrugada, então o CLT vem de madrugada, né? É, plantão, plantonista. Viu, mas sabe o que eu achei? Eu achei tão legal. Por mais que a história não tenha andado muito igual o Tan falou, foi só um pretextinho pra falar que o Maurício era dono da editora e que, na verdade, o ex não queria nem saber da Beatriz mesmo, não. Tava querendo saber do relacionamento deles aí com o Daniel. Mas eu achei tão legal quando o Firmin fingiu que era policial. Eu achei Legal, esse né? capítulo. Gente, eu dava muito risada, porque ele no telefone, não, espera que eu tô falando aqui com o meu superior. Palácios, sim, Palácios. Aham. Palácio, fala, Palácio. Mas isso ele aprendeu no livro do Davi, né? Aí ele fala assim, mas você não vai algemar o cara? Não, aqui é um hotel muito chique, a gente não pode chamar a atenção das pessoas. Cara, eu dei muita risada. Fermin é um personagem, né, cara? E eu gosto tanto da amizade do Davi com o Fermin. É muito legal. Quantos anos vocês acham que o Fermin tinha? A gente já falou disso? Eu acho que o Fermin ele é tinha bem mais entre uns velho, 30 né? e 40. É, entre 30 e 40 eu chutaria também. Eu achava que ele realmente tinha essa idade, mas eu não conseguia tirar da minha cabeça a imagem de um ator muito mais velho. Quando eu via ele, eu vi uma pessoa mais velha, mas eu sabia que ele era mais novo. É porque o Davi Martins, ele foi pra cadeia, eu acredito que pouco tempo depois que ele recebeu a carta que a Isabela tava morta, porque meio que ele já tava se lixando pra vida, entendeu? Ele já não queria viver, então já tava metendo louco. Então daí ele foi preso, ele até tentou se matar na cadeia por conta disso, porque... Não, mas ele vai pra cadeia, a Isabela não tá morta. Amor, a Isabela não tá morta na cadeia. Então Ela é morre antes. depois, é. Eita, é verdade. É, não, porque o Paulinho tinha falado. É mesmo, né? Não, faz sentido. Não, então foi logo em seguida. Não, o advogado lida com ela e lida com não, o Davi é. preso e ela vai tentar falar com o Vals. Eita. É verdade. Ela tenta falar com o Vals e confrontar o Vals. não. lembra? Agora, então, ou a gente tem um furo no livro anterior, ou era coisa da cabeça dele. Porque o que acontece no apêndice? O livro termina ele levando, antes do apêndice, o Davi Martins levando a Isabela ao cemitério dos livros esquecidos. Termina assim, e acaba ele se despedindo no cais pra nunca mais ver a Isabela. Mas Jogo do O Anjo, Jogo amor, do você tá Anjo. dando spoiler de outro livro. Tudo bem, a gente tá usando Ele já spoilers. desencanou. A gente tá usando spoilers. Não, é o que a gente tem que entender. Depois o apêndice, que é o que é de explodir cabeça, se passam 15 anos. E nesses 15 anos, conta que ele não parava em nenhum lugar. Ele ia pra uma cidade, quando as pessoas começavam a reconhecer, ele mudava pra outra cidade, e ele ficou 15 anos mudando de cidade. Porque ele não queria que as pessoas percebessem que ele não estava envelhecendo. Então, pra não dar chances de Sim, que sim. aquela maldição fosse reconhecida de alguma maneira. Até que chega um ponto que ele compra uma casa na beira do mar, que é onde ele tem um novo encontro com o personagem misterioso que deixa pra ele a Cristina criança. Então, assim, se a prisão aconteceu nesses 15 anos, nesse período de fica aqui, fica lá e vai mudando de lugar, ou é um furo que ele não tinha pensado que ele ia usar isso na frente. Não tem as datas lá igual tem nesse?
Porque, tipo, o capítulo 1 da parte 2 nesse aqui, que é a hora que vai falar da prisão, abre com Barcelona, 1939. E no epílogo fala Isabela Semper, 1917 a 1939. Ou seja, ela morre justamente nesse ano da prisão. Aí, isso é narrado no livro e tal. Que ano que ele foi preso? O relato sobre a prisão começa em 1939. O epílogo acontece em 1945. O epílogo do livro anterior. Acabei de ver aqui, ó. 1945. É. E a Isabela, de acordo com o epílogo desse livro de hoje, ela morre em 1939. Tá, mas ele recebe a carta em 1945, mas uma carta antiga da Isabela. O Daniel. É uma carta antiga da Isabela. Recebe a carta Certo. do marido e aí avisando que Que é o pai a do Isabela Daniel, morreu. né? Avisando que ela morreu mas que já há um deixou o tempo, que Daniel. tem um filho. Não, gente, ó, sabe o que é estranho? Porque na cadeia, o Davi Martins fala pro Firmin pra proteger a Isabela e pra proteger o filho Daniel. Então ele já sabia que tinha um filho, amor. Ó, eles casaram em 35. Não é, gente? Ela morre em 39 e deixa o filho. O Davi Martins ficou sabendo da existência da criança pela carta que o Corelli entrega pra ele, né? Antes da prisão, né? Não. Não é antes da prisão, é 1945. Que ele recebe a carta falando do nascimento do filho. Que é o Mas em epílogo. 1945, teoricamente, ele já não tava preso, mas... Isso que eu tô falando, ele recebe uma carta Então. depois da prisão. Ah, é verdade. Aí, ó, um furo. Ele é preso em 1939, tá aqui. E fica até 40. Fica até Não é? 40. E o epílogo do Jogo do Anjo é 1945. Que começa assim: passaram-se 15 anos depois daquela noite em que ele se despediu. Parece que o Zafon copiou O Monte Cristo até nas datas, nesse né? negócio de ferrando a data, hein? Bom, É. vamos esperar do Então, próximo assim, livro. o que eu Pode ser que acredito tenha é o explicação. seguinte. O que eu acredito é o seguinte. Quando ele despediu, ele apresentou o cemitério pra Isabela e ele despediu da Isabela, foi pro cais e foi viver a vida dele. 1930. Pouco tempo depois, ele foi preso. A Isabela descobriu que ele foi preso e tentou tirar ele da cadeia. Mas não, ele foi preso em 1938 e 39. Então. Tem a data. É 8 anos Sim, depois. mas é pouco tempo, né, amor? Algum tempo depois, ele foi preso. A Isabela tentou tirar ele da cadeia. E aí, ela não conseguiu, ou conseguiu. Conseguiu, não conseguiu. Estamos na zona de spoiler, né? Não conseguiu. Não, eu acho que ele não sai por causa dela, né? Não, O não que acontece sai. é que ela morre Ela por causa morre, desse pedido aí. O Vals... Tem alguém com dúvida que o Vals matou ela envenenada, não? Não. Envenenou Que eu ela. acho que vai ser, inclusive... Olha só, mais uma morte por veneno, um monte de Não Cristo, é? não uma vez. Olha aí. E eu acho, inclusive, que vai ser o plot do Labirinto dos próximo Espíritos. livro. É. A Ju não pode falar nada a partir de agora, que ela já leu. A gente que não leu, a gente vai fazer nossas... Mas, gente, minha memória é de um peixinho dourado. Eu não lembro. A gente vai fazer nossas E elucubrações aí o Davi Martins, aqui. ele consegue sair. Aparentemente ele é fuzilado na cadeia, mas A gente escuta percebe tiro, que mas não. ele não morre porque ele aparece no cemitério dos livros esquecidos. A nossa e regra ele... é, se o corpo não é encontrado, a morte não aconteceu. E aí o Firmin descobre isso quando o Daniel... Aí isso é bonitinho, né? Quando o Daniel vai apresentar o cemitério dos livros esquecidos pro Firmin. Porque é sempre um ritual, né? E é engraçado que o Daniel fala assim, narrando, né? Que o Isaac tinha comentado. O Isaac é a pessoa que cuida do cemitério. Que as pessoas, quando conhecem o cemitério a primeira vez, fica com a mistura de medo, mas vislumbre. Mas com o Firmin tinha que ser diferente. Ele ficou 100% vislumbrado, né? Ficou maluco com o Consegui cemitério. impressionar até o Isaac, né? Porque o Isaac, eu imagino ele meio carrancudo, E meio... eu tava com medo que não ia aparecer nenhuma cena com o cemitério, sabia? Demorou Porque demorou tanto, foi tão muito. pertinho do Foi. final. Eu falei, poxa vida, eu queria ir lá de novo. Mas ficou em segundo plano, né? Tipo, os outros parece que tem uma importância maior, assim. Parece que ele é quase Não, um mas eu achei personagem. bonitinho. Ele só, assim, aparece É. bonitinho, mas é só no finalzinho, né? Não... E quando o Daniel fala pro Fermin, né, que tinha um segundo presente pra dar pra ele, muito mais importante e De tal. casamento, né? Presente de Aí casamento. o Fermin fala, não, você já me deu um, tal, não, tem outro que é mais importante ainda. Aí eles se olham, o Fermin fala, não, sério? Aí, tipo, a gente já percebeu na hora muito que vai legal, levar pro cemitério. Aí tem toda aquela construção e tal, aquele suspense pra quem ainda não leu o livro pra ele concluir. E eles entraram no cemitério dos livros esquecidos. Você fala, pô, que surpresa! Legal. Não, eu achei muito bonito. Mas é, essa cena. porque o livro também é escrito pra quem tá lendo esse, começando por esse, né? Entrando por essa porta. E é doido que o Isaac que entrega a carta do Davi Martins, né, pro menino. Ele entrega a carta pro Daniel E ele e o queima a manuscrito carta. também, né? Só que daí ele vai visitar o túmulo da mãe dele, né? Por que as pessoas queimam cartas, gente? Nunca entendo. Não... Pra ninguém mais ler, né?
que tem memória ruim, eu não queimo as coisas, porque eu não vou lembrar. Vai que eu tô esquecer, né? Vai que, né? Mas é isso, então? É isso, muito bom. Terminamos? Mais alguma informação que ficou pendente que a gente não lembra? Tem um compromisso pro ano que vem, não? De ler o quarto? Ah, tem que ter, né, cara? Eu acho que não pode demorar. É o que a gente fala no final de todo episódio. Eu acho que não pode demorar pro próximo, hein? Não, mas a gente leu 2 dele esse ano, né? foram 2. É, pois é. E Foi eu só janeiro. tô vendo o Cálice de Fogo ficando bem esquecido na memória de todos. Eu acho que o marido não vai querer encarar É que ele já tá no Cálice de Fogo. cemitério dos livros esquecidos. É, tá, já tá mesmo. Fala isso.